Cristiane. Hoje nós vamos falar sobre doenças metabólicas, dentro das alterações sistêmicas também. Eu fiz um sumário aqui, são algumas síndromes. Eu vou falar brevemente delas para não ficar muito cansativo e também não é objetivo, né? Esmiuçar muito. Mas para a gente ter uma noção, a gente falar, já ouviu falar, conhecer um pouquinho delas. A primeira delas são as mucopolissacaridoses. É a deficiência congênita de enzimas lisossomais. Então, tem um acúmulo de mucopolissacarídeos. São descritas 8 síndromes, conforme a enzima defeituosa. No geral, o paciente apresenta faces grosseira, lábios grossos, boca e língua grandes, baixa estatura, anormalidades esqueléticas, hirsutismo, hepato e esplenomegalia. Alguns podem apresentar retardo mental, alteração cardiovascular ou respiratória, o que é um fator importante de diminuição de expectativa de vida nesses pacientes. E na parte oftalmológica, o dermatan e o queratan sulfato, quando acumulados, podem gerar opacidade corneana, retinopatia pigmentar e atrofia óptica. Aqui eu peguei algumas imagens, essas imagens são do CBO, de um paciente típico, com acúmulo de mucopolissacarídeos e 2 imagens de opacidade corneana devidos a esse acúmulo. Uma outra é a doença de Fabry. É um erro inato do metabolismo dos glicoesfingolipídios. Tem deficiência dessa enzima alfa-galactosidase A e é uma herança ligada ao X. Um achado ocular típico importante é a córnea verticillata, que são o quê? Opacidades amareladas em linhas irradiando para o centro da córnea. No cristalino pode ter depósito de material granular e catarata subcapsular anterior. E a córnea verticillata não tem correlação com a gravidade da doença. Diagnóstico diferencial para a gente nesse caso é a serotopatia por amiodarona, cloroquina e outros fármacos. Aqui estão algumas imagens da córnea verticillata, saindo da periferia e indo em direção à região central da córnea. Essa imagem aqui também, essas radiações. Aqui também uma outra imagem, aqui mais uma. E aqui uma imagem mostrando o depósito desse material nos vasinhos da conjuntiva, que causa dilatação dos vasos, e a gente pode perceber também. Uma outra doença é a cistinose, ela é autossômica recessiva, é uma doença rara, é o acúmulo de cistina livre dentro dos lisossomos. Geralmente é fatal na primeira década de vida. O aumento da expectativa aumenta um pouquinho quando os pacientes fazem transplante renal. E o que a gente tem na córnea? Depósitos de cristais no estroma e na conjuntiva, parecendo ponta de alfinete fusiforme. Inicia na periferia e vai em direção ao estroma anterior. A evolução é centrípeta e posterior. A diminuição da acuidade visual se dá por sinéquias posteriores, glaucoma, retinopatia hemorrágica. Aqui há algumas imagens, são bem bonitas essas imagens, inclusive, né, da cistinose, do acúmulo desses materiais em forma de pontos. E aqui o acúmulo dos cristais de cistina na conjuntiva. Todas essas imagens são de pacientes com cistinose. Síndrome de Lowe. É uma síndrome óculo-cérebro-renal. O paciente vai apresentar catarata congênita bilateral, pode apresentar retardo mental e aminoacidúria generalizada. É uma doença autossômica recessiva ligada ao X. Em 50% dos casos, os pacientes podem apresentar glaucoma e na córnea podem aparecer lesões hipertróficas do tipo queloide. A distrofia cristalina central de Schneider é uma distrofia que a gente vai até ver mais para frente nas aulas de córnea. São depósitos de colesterol na córnea. Ela é autossômica dominante, pode apresentar um arco juvenil nas primeiras décadas, vai evoluindo com opacidade difusa tipo haze, depois uma opacidade discoide ou anular, que atinge região central da córnea, estroma anterior e Baumann. Aí aqui está uma imagem mostrando essa distrofia de Schneider. E a baixa visual é mínima, apesar da imagem aqui. A doença de Wilson é uma degeneração hepatolenticular, autossômica recessiva, são depósitos de cobre. Pode acontecer no fígado, no rim, no gânglio basal e na córnea.
Importante para a gente perceber é o anel de Kayser-Fleischer, que é um depósito de cobre na membrana de DCM. Acontece mais na região perilímbica, tem coloração marrom avermelhada e tem correlação com o tempo de evolução da doença. Aqui há algumas imagens do anel de Kayser-Fleischer. Na periferia, amarronzado. E aqui num corte, dá para ver o anel aqui na periferia também, embaixo e em cima. Síndrome das neoplasias endócrinas múltiplas. É uma doença autossômica dominante. Pode estar relacionada a carcinoma medular de tireoide, feocromocitoma, neuroma de mucosa, hábito marfanoide e afasia característica, com lábios grossos e base nasal proeminente. Na córnea podem aparecer nervos corneanos aumentados e proeminentes e neuromas de conjuntiva e pálpebra. Xeroderma pigmentoso. É uma doença rara, autossômica recessiva, que se dá pela incapacidade de reparar o dano celular causado pela radiação ultravioleta. O paciente pode apresentar fotossensibilidade, hiperpigmentação, pele seca e tumores de pele, tanto benignos quanto malignos. Pode apresentar lesões na pálpebra, ressecamento e queratinização da conjuntiva, ceratite e opacificação e vascularização da córnea. Tudo causado por essa pele seca mesmo, né? De pele e mucosa. A epidermólise bolhosa distrófica recessiva também é uma doença relacionada a alterações metabólicas, caracterizado pela epidermólise bolhosa, que é a formação de bolhas espontâneas ou após o trauma. É dividido em 3 tipos: simples, distrófica e juncional. E a mais importante para a gente aqui é a distrófica, que causa bolhas na derme abaixo da membrana basal, que pode gerar cicatriz. E essas alterações oculares nessa forma distrófica são bolhas superficiais na córnea, erosões recorrentes, pode causar úlcera e cicatriz no estroma anterior também e na pálpebra. Essa outra síndrome é a síndrome EEC, é uma displasia ectodérmica, apresenta ectrodactilia e fissura labiopalatina. O que é essa ectrodactilia? É a ausência congênita de um ou mais dedos das mãos ou dos pés. Displasia ectodérmica, que é a hipoplasia de unhas, cabelos finos, microdontia e anormalidade das glândulas sudoríparas. Pode apresentar fenda palatina labial ou do palato todo. A diminuição da acuidade visual está mais ligada à opacidade corneana. O que acontece? Tem anormalidade do sistema lacrimal. Pode ter atresia de ponto lacrimal, de canalículo, de saco ou de duto nasolacrimal, ausência de glândula de meibômios, redução das células caliciformes, o que gera alteração do filme lacrimal, alteração da superfície ocular, uma ceratopatia que gera opacidade estromal, panos, neovasos, pode gerar um afinamento corneano, que é o principal fator de diminuição da acuidade visual desses pacientes. A doença de Norum é uma deficiência de lecitina, colesterol, acetiltransferase. Também é autossômica recessiva, relacionada à hiperlipidemia, ateroma precoce, anemia e doença renal. A ceratopatia pode ser causada vai se apresentar com pontos pequenos acinzentados no estroma, semelhante a um arco. A gente pode perceber na imagem aqui, ó, semelhante a um arco. Podem acontecer depósitos imunoproteicos, focais ou difusos de imunoproteína. Pode estar relacionado com algumas doenças sistêmicas, mieloma múltiplo, gamopatia monoclonal, desordens linfoproliferativas e leucemia. Podem apresentar faixas bilaterais de opacidade difusa, ponteada no estroma posterior. O tratamento é o tratamento da doença sistêmica e o transplante de córnea pode ser necessário em alguns casos extremos. E por último, a tirosinemia tipo 2. Ela também é conhecida como síndrome de Hirschner-Hanhart. É uma deficiência hepática de aminotransferase, então tem aumento dos níveis de tirosina. É caracterizada por lesões hiperceratóticas palmares e plantares, como a gente vê aqui no recém-nascido, dolorosas, pode ter envolvimento do sistema nervoso central, um retardo mental, nistagmo, tremor, ataxia e convulsões. Pode apresentar ceratopatia. É uma ceratite pseudodendrítica, lembra a ceratite da herpes, só que as lesões são bilaterais e infratemporais e a sensibilidade corneana é normal, diferentemente da ceratite herpética. E é isso.
São várias doenças, né? Tem até algumas outras relacionadas a alterações metabólicas, porque depende muito do que vai ser depositado, né? Muita doença sistêmica, que pode ter acometimento ocular também.